Eu não sinto falta das outras pessoas. Há muito tempo que eu reflito sobre isso. Eu não costumo sentir como as outras pessoas sentem. Eu não costumo sentir falta das pessoas como as pessoas sentem. Isso tem sido um questionamento há um tempo, assim. Principalmente por se relacionar com pessoas que sentem falta de mim. Amigos, familiares, pessoas com quem eu fiquei, enfim. Uma ou mais pessoas dessas acabam sentindo minha falta, né? De se preocuparem comigo. Mas pra mim é diferente. Por não ser assim comigo, sempre me fica esse questionamento. Se eu não sinto como essas pessoas, será que tem alguma coisa de errado comigo? Cada um se relaciona de um jeito, cada um se relaciona de uma forma, cada um sente de um jeito, sente de uma forma. E não é nem o lance de sentir mais ou menos. Não é quantitativo, sabe? É muito qualitativo, é muito subjetivo como cada um sente as coisas. Da mesma forma que a gente não consegue mensurar sofrimento. Independentemente disso tudo, eu sei como eu me sinto, né? Por exemplo, é muito difícil de eu te mandar mensagem falando que eu tô com saudade. Tanto que, quando isso acontece, de alguém me procurar, eu tô com saudade de você, tem muito tempo que a gente não se fala, como é que você tá, e etc, etc, etc. Cara, eu não sei nem responder, porque pra mim não funciona dessa forma. É muito difícil realmente pra mim sentir falta das pessoas. E ao mesmo tempo é muito difícil na minha cabeça lidar com isso. Porque eu vejo que a pessoa tá sentindo falta de mim, eu não sei o que responder pra ela, e de quebra eu ainda me sinto mal por isso. Parece que eu sou babaca por causa disso. Porra, se a pessoa tá sentindo falta de mim, obviamente eu tenho que sentir falta dela também. Mas pra mim não funciona dessa forma. E eu fico me matando por causa disso, assim, né? Tem muitos questionamentos que me vêm à cabeça por conta disso. Como funciona a minha demonstração de afeto? Todo aquele papo de, é a sua linguagem do amor. Você dá presente. Você é uma pessoa que gosta de toque físico. Você gosta de palavras de afirmação, sei lá, enfim. Mas, cara, eu nunca sei dizer qual que é a minha. Obviamente, você pode ter mais de uma, né? Tipo, não é como se você, por gostar de toque físico, automaticamente você não consegue dar presentes. Automaticamente você não precisa de palavras de afirmação. Não é tão preto no branco assim, né? Existem 1 milhão de formas e, de novo, é muito subjetivo cada pessoa. Cada pessoa é muito subjetiva. Mas mesmo assim eu não consigo dizer qual que é a minha ou quais são as minhas. A forma que eu tenho de me relacionar, de demonstrar afeto às outras pessoas. E tem uma outra dúvida que sempre me vem à cabeça, que é a seguinte: eu me preocupo com as outras pessoas? Eu não sei dizer isso, porque ver a forma como as pessoas se relacionam comigo, ou como é vendido que as pessoas devem se relacionar, sempre me deixa em xeque esse pensamento. Porque eu vejo a pessoa dizendo que tá com saudade. E eu encaro isso como de uma forma genuína, né? E não como é que você tá? Sabe? Conversa de elevador? Não. Quando alguém que me conhece de fato vem e fala isso, eu fico pensando, mano, se a pessoa tá falando isso, ela realmente tá querendo dizer isso. Porque eu, no meu lugar, não falaria isso por falar, né? Se eu tô perguntando, eu realmente quero saber. E por não ser dessa forma pra mim, eu fico na dúvida se eu me preocupo de fato com os outros ou não. Porque pior do que me preocupar como eu demonstro isso, né? Junto à demonstração de afeto ou à demonstração de preocupação, o que me deixa mais encucado é: tem alguma coisa de errado comigo? Eu tô errado aqui? Ou isso é toda uma lógica do que é posto como o certo, o normal, enquanto forma de se relacionar com os outros? E isso vai para diversos lugares, né? Você se relacionar amorosamente com alguém ou você com seus amigos, com a sua família, enfim. O fato de eu sentir que eu não preencho esse lugar esperado, não talvez pelas outras pessoas com quem eu me relaciono. Talvez isso nem seja uma questão para elas. Mas para mim se torna uma questão porque eu encaro isso como a forma correta. E por eu não entrar nessa forma correta, para mim parece que eu tô falhando. Faz algum sentido isso? E pra mim, esse lance da procura às outras pessoas é tão contraintuitivo pra mim que mandar mensagem pra elas parece que eu tô sendo extremamente performático.
Porque é isso, se eu tô mandando a mensagem pra pessoa, se eu tô, sei lá, desejando um feliz aniversário, às vezes pela boa vizinhança, assim, sabe? Qualquer coisa do tipo, qualquer forma de procurar alguém, não sempre, mas muitas vezes, me parece que eu tô performando, tendo que me encaixar em algum lugar, sabe? Seguir um molde social ou, enfim, seja lá a definição que for, faz com que eu me sinta dessa forma. E todas essas perguntas acabam abrindo margem para um outro questionamento na minha cabeça. Eu sigo performando nesse molde social, mesmo que isso me destrua, me corroa por dentro, para talvez deixar a outra pessoa confortável, ou eu sigo sendo como eu sou e fico tranquilo com isso. Aprendo a lidar com isso. Eu acho que a questão é muito essa. Entender se eu tô sendo eu mesmo ou se eu tô performando. E se ser eu mesmo é um problema ou não. Alguém ficar triste contigo pela forma de como você é. Não tô falando de você ser babaca. Uma coisa é você ser babaca. Não é isso. Você dar respostinha idiota pras pessoas e tal. Se achar o bambambam, enfim. Os outros têm que se adaptar a mim. Não, não é isso. É bem o lance de, cara, eu não tô sendo babaca com você. Tô sendo eu mesmo. Acho que o questionamento é muito esse, assim, o medo de ser babaca, a ansiedade de ficar pensando o que os outros vão achar, sabe? Mas eu suspeito que todas essas perguntas, esses questionamentos, essas dúvidas, todas elas vêm de um mesmo lugar. Eu acho que todas vêm do fato de eu querer me conhecer. Eu sinto que eu não me conheço. Na verdade, não que eu não me conheço, que eu não me conheço 100%. Desde 2018, mais ou menos, eu já tinha vontade de fazer terapia. Tinha muito essa questão na minha cabeça de não mostrar isso para as pessoas, principalmente família, assim, né? Que no contexto que eu tava no colégio ainda, pra mim era dificultoso na cabeça de quero fazer terapia, acho que eu preciso fazer. Mas eu só fui começar de fato no início de 2019, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu passei por alguns profissionais, sabe? E com diferentes abordagens. Eu já fiz TCC, já fiz psicanálise. A primeira que eu tive, eu não sei qual era a abordagem dela. Tive algumas experiências diferentes. Conheço gente que já teve muito mais, que já passou, sei lá, por 10 profissionais, mas não é o meu caso. Atualmente eu tô na quarta profissional. A primeira foi uma mulher, que durou ali 2019 até o início da pandemia, mais ou menos. Foi aí em torno de um ano. Aí eu fiquei sem em 2021, se eu não me engano, início de 2021, alguma coisa do tipo. Eu comecei a fazer terapia com um profissional homem, e aí eu continuei com ele até ali meados de 2023, não me lembro agora exatamente quando. Esses dois momentos foram marcados por eu tá sofrendo, sabe? Eu não conseguia botar a cabeça pra fora d'água pra respirar. Então eu sentia que nessa primeira experiência, a minha alternativa era buscar acompanhamento psicológico. E aí, beleza, busquei ali e tudo mais, mas marcado muito por eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sofrendo e é isso. A segunda vez também foi um pouco dessa forma, né? A gente tava no contexto ali pandemia e tudo mais, sofrimentos psíquicos a mil, e aí eu busquei de novo terapia, né? Mas quando eu decidi romper o acompanhamento com esse profissional, foi porque eu tava sentindo falta de me conectar comigo criança, assim, sabe? Principalmente com a morte do meu pai. Pra quem não sabe, eu já comentei em um vídeo ou outro, meu pai é falecido e tal, ele faleceu quando eu tinha 7 anos, e eu sinto que foi um assunto que eu nunca abordei muito. Pelo menos de nunca ter externalizado muito pra outra pessoa, sabe? Sempre foi um pensamento que eu desenvolvi muito sozinho. E o que eu acho que não é uma coisa boa, né? Mas enfim, eu parei de fazer acompanhamento com esse profissional e, sem pesquisar, sem saber nada de porra nenhuma, eu decidi buscar psicanálise. Bom, ali, final de 2023, eu busquei a psicanálise e só no início de 2024, ali em fevereiro, era carnaval mais ou menos, que eu comecei de fato a fazer a psicanálise, né? Muito com esse achismo que eu tinha na minha cabeça que através da psicanálise eu ia me conectar, eu ia explorar essa parada que era a morte do meu pai e tal, e que também não deixava de ser a minha infância, né? Bem ou mal. Porque você passar por um acontecimento muito marcante, principalmente quando você é criança, você não sabe como digerir aquilo, né? Você acaba digerindo aquilo enquanto criança, e eu acho que toda opinião, todo
desenvolvimento que você faz desse acontecimento, desse acontecido, acabam sendo com uma cabeça de criança e que você leva pra vida adulta, sabe? Então eu senti a falta de explorar isso. Fiz psicanálise até uns 2 meses atrás, mais ou menos, e atualmente eu tô com uma outra profissional, numa outra abordagem, enfim. Mas na época da psicanálise, eu acho que foi a porta de entrada para um processo de saber quem eu sou. Que é algo que eu sinto falta. E naquela época eu sentia mais falta ainda. De saber quem eu sou, né? E numa lógica de querer explorar a morte do meu pai, a relação com meu pai, não deixa de ser eu me relacionar comigo criança, né? Então acho que cai muito nesse lugar de saber quem eu sou, começando pelo meu passado, talvez. Acho que faz sentido isso, pra mim, pelo menos. E assim, eu não tenho a expectativa de chegar a nenhuma resposta aqui no vídeo. Eu realmente só tô falando e falando e falando. Mas todas essas perguntas que eu levantei no início do vídeo, né? De se eu sou babaca por me relacionar com as pessoas dessa forma, de não sentir falta delas e tal, eu acho que são só maneiras de externalizar o que tá na minha mente, né? De pôr isso num vídeo e, junto de fazer disso um vídeo, externalizar isso também. E eu peço muita atenção aqui agora, porque eu vou tentar fazer um paralelo com diagnósticos de neurodivergência. Então fica o disclaimer: eu não tenho um diagnóstico. Eu não sou profissional da saúde, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou porra nenhuma. Mas, tendo contato com isso, e não enquanto 5 pontos que garantem que você tem TDAH, 5 pontos que garantem que você tá no transtorno do espectro autista. Não é pra esse lado que eu tô levando. Mas, voltando. Esse paralelo com o diagnóstico de neurodivergência, pra mim, funciona mais ou menos dessa forma. Eu acho que essa busca que eu tô tendo em tentar me entender, pra mim é parecido com quem tem, por exemplo, um diagnóstico de autismo depois de adulto. Se você for pesquisar nos lugares certos, né? Obviamente não com a galera coach aí que faz esses vídeos de lista, igual eu exemplifiquei aqui. Mas se eu for pesquisar, ver ali o relato das pessoas e tudo mais, relatos esses de diagnósticos corretos, eu sempre percebo muitos comentários das pessoas falando que obter o diagnóstico facilitou muito a vida delas. Tem um vídeo que todo mundo que já sabe que é neurodivertido, ou que às vezes fica na dúvida e tal, tem o vídeo do João Carvalho, vídeo de 1 hora e pouco, dele contando como é que foi a vida dele enquanto autista e o fato dele ter tido esse diagnóstico depois de adulto, né? Com, sei lá, 40 anos. E, cara, é impossível tu não se emocionar com o vídeo, assim, sabe? E eu sinto isso em vários relatos das pessoas dizendo como tem sido a vida delas depois que elas obtiveram um diagnóstico de autismo, por exemplo, ou enfim, de qualquer outro transtorno. Mas pra mim, o lance do paralelo que eu tô tentando traçar se relaciona com isso, porque apesar de eu ter lá minhas suspeitas de ser um possível neurodivertido, não sei ainda com qual transtorno, com qual questão, mas um possível neurodivertido, ver essas pessoas tendo os seus diagnósticos, e isso se relaciona comigo de um jeito parecido com o fato de eu querer me entender buscando a psicanálise. Eu só quero entender os mecanismos, eu só quero, no fim das contas, entender eu mesmo, saber quem eu sou, sabe? Inclusive, buscar um diagnóstico de uma possível neurodivergência aí é um negócio que eu quero, não naquele sentido de, não, o seu diagnóstico não te define, isso não tem que ser necessariamente um fardo, não tem nada de errado em você ser autista, você ter TDAH, você, sei lá, ser depressivo, você ter um diagnóstico de uma pessoa ansiosa, sabe? Não é isso. Não é essa questão de isso se tornar uma questão ruim. É mais pro lado, não vou nem dizer que é bom, mas o lado de facilitar o entendimento de si mesmo. É mais ou menos isso, assim, sabe? Eu me identifico com essa lógica do diagnóstico, porque no fim das contas eu só quero
saber quem eu sou, tá ligado? Principalmente porque o saber quem eu sou e sentir que eu sei quem sou é um negócio muito recente. Eu sinto que eu só comecei a olhar pra mim e me perceber como um indivíduo, em perceber as coisas que eu gosto e perceber quem eu sou, mais ou menos na época em que eu busquei a psicanálise, principalmente depois que eu comecei. Então, um paralelo pra mim com um diagnóstico de neurodiversão, acho que é muito nesse lugar. De querer me entender, sabe? Acho que é um pouco isso. Essa ânsia de saber quem sou. E reforçando mais uma vez, eu não tô aqui pra dar resposta pra nada. Eu acho que esse quadro é muito sobre eu externalizar o que tá na minha cabeça, sabe? Eu sempre tive a pira de fazer um quadro no YouTube que fosse não como uma sessão de terapia, mas como um momento de externalizar o que tá na cabeça. E assim, seja um assunto de fato, seja no vídeo que eu falei sobre se relacionar com pessoas de um outro país, ou seja falando de um negócio super introspectivo, como foi esse vídeo, sabe? Indo completamente contra a lógica dos coaches malditos que ficam fazendo vídeo sobre 5 coisas que garantem que você faz parte do TEA, sabe? Não é isso. Então, não levem o que eu falei aqui como verdade. Bom, eu não sou profissional e eu só tô externalizando o que eu tenho na minha cabeça. E eu acho que, no fim das contas, defendendo o diagnóstico e indo completamente contra o argumento de ué, só começou a ter autismo agora, isso é coisa da geração Z. Eu acho que, no fim das contas, os diagnósticos servem principalmente para as pessoas que não o têm saberem que pode ser uma possibilidade, sabe? Da mesma forma que, até descobrirem que existia diabetes, as pessoas não morriam de diabetes, mas ela tava lá o tempo todo. Enfim, não caia nesse papinho. Se você tá achando, tá suspeitando de alguma coisa, tá se identificando com quem tem diagnóstico, principalmente quem produz conteúdo sério sobre isso, mano, dá uma pesquisadinha. Procura um profissional não liberal, procura um neuropsicólogo pra você ter o seu diagnóstico, se você tiver um diagnóstico de fato. Enfim, é isso. E puta que pariu, dá um likezinho nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que vai gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o maldito do sininho pra você receber tudo que eu postar. Eu tô fazendo esses vídeos que são o Pensamentos que Pensei, eu tô fazendo vídeo de gameplay, eu tô fazendo vídeo de react e também tô fazendo vídeo de criatividade, que é o quadro Mente Criativa. Então assim, vários conteúdos aí pra vocês. Se inscrevam, um beijo, um queijo, adiós.